Olá, assim está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Olha que interessante. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha que versículo tendencioso. Claro, para quem não busca o entendimento da palavra. Nós sabemos que Satanás não é e nunca foi um ser. Satanás é um adjetivo para quem? Para quem se opõe, para o opositor. Então, que esse tal seja entregue ao opositor, ao que se opõe ao reino de Deus, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. 1 Coríntios 5. Veja, Paulo disse assim aos irmãos que estavam reunidos como igreja na cidade de Colosso: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, a madrasta. Versículo 2. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessas. 3. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. 4. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. 5. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Quer dizer que esse rapaz, ele teve relações sexuais com a sua madrasta e ele orientou os irmãos para pegar esse camarada e jogar nas garras do diabo, nas garras do dragão, nas garras do que solta fogo pela venta, do chifrudo vermelho que tem rabo, é isso? Satanás, então, é isso, é um ser. Não seria esse Satanás alguém que sentenciava, alguém que acusava, alguém que julgava, alguém que condenava? Não seria esse Satanás isso? Veja comigo, Levítico 18:8, na lei, mandamento da lei: não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Deuteronômio 22:30, tudo isso é lei, mandamento da lei. Nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Deuteronômio 27:20. Maldito aquele que tiver relações com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá amém. E para quem fizesse essas coisas, no versículo 26, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Aí a pergunta que vem é a seguinte: então quer dizer que aquele rapaz deveria ser jogado nas garras de um ser demoníaco, criado pela religião, e mesmo assim ainda seria sentenciado pelos preceitos da lei, pelo mandamento da lei. Só que o espírito dele, segundo Paulo, para que tivesse salvação. É isso que ele falou no versículo 5. Aqui, no versículo 5. E esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo talvez não leu Eclesiastes 12:7. Porque Eclesiastes 12:7 diz que o corpo, quando morre, volta para o pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Então eu não consigo entender, eu não consigo acreditar que esse Satanás se tratasse de um ser. E o meu modo de ver é o que? Esse Satanás era quem? Eram os opositores.
Quem eram os opositores de Paulo? Quem eram os opositores de Jesus? Quem eram os opositores dos discípulos? Quem os açoitava? Quem prendia os discípulos? Quem decapitou, mandou decapitou Paulo? Quem crucificou Pedro de cabeça para baixo? Foram os líderes religiosos, com base no quê? Com base nas leis, com base no acusador, com base em Moisés. Jesus disse, João 5,45, não penseis que eu julgarei vocês, os fariseus, mas é Moisés em quem vocês têm colocado a confiança que vai acusar vocês. Então Satanás aqui fica claro que não era um ser de chifre de cauda. Não, Satanás aqui era o opositor. Satanás aqui, Paulo estava falando para eles pegarem aquela pessoa que cometeu aquilo dentro da lei de Moisés, maldição. Aí você vai falar assim, mas Paulo não deixou a lei de lado? Ei, Paulo foi fariseu, Paulo era hebreu, Paulo era da tribo de Benjamim. Diz que na idade dele ninguém batia ele no conhecimento das leis. Paulo ainda tinha resquícios de Moisés na sua mente, tinha resquícios do legalismo na sua mente ainda. Então eu entendo que era para pegar esse camarada que cometeu essa coisa, que desobedeceu ao mandamento, que fez alguma coisa contrária ao mandamento, e pegar esse camarada e levar para o Satanás, para os opositores, para os líderes religiosos, para os fariseus, para os escribas. Está aqui, ó, tá esse camarada aqui, ele conforme a lei de vocês, a lei que vocês seguem, vamos dizer que isso aqui estava sendo falado para os gentios. Os gentios não seguiam lei nenhuma. Romanos 2,14, Paulo diz que Deus não deu lei nenhuma para os gentios. Então vamos dizer que os irmãos aqui eram gentios, como eles não tinham lei, e esse camarada tinha feito alguma coisa contra a lei, entende-se assim, pega esse camarada, Paulo falou, entrega ele a Satanás, entrega ele ao opositor. Então, esse camarada fez isso conforme a lei de vocês aqui. Vê o que vocês vão fazer com ele. Vai sentenciar, vai crucificar, vai pendurar ele, vai decapitar. Mas o espírito dele, o espírito vai ser salvo no dia do Senhor. E o dia do Senhor vem em breve. O dia do Senhor foi no ano 70 DC. Então você vai me desculpar. Se você acredita que esse camarada aqui, esse ser maligno aqui, era de chifre, soltava fogo, na minha cabeça não entra isso. Na minha mente entra, eu tenho esse entendimento que aqui esse Satanás aqui, que esse tal seja entregue ao opositor, que esse entregue àqueles que têm a lei de Moisés para condenar, para julgar, porque conforme a lei, conforme lá na lei estava falando, que se alguém tivesse um filho, uma pessoa com a sua madrasta tivesse relação sexual, era maldito. Então ia ser sentenciado, ia ser punido de alguma forma, afinal de contas. Ou então quer dizer que Deus tem o promotor dele é um ser. Vamos dizer que o promotor dele é um ser. Deus, o eterno, Elohim, nesses dias ele estava lá no seu trono, no terceiro céu, onde estão as águas, e esse camarada tinha que ser entregue para esse chifrudo, para esse que solta fogo e vento, e fogo pela venta, para que esse camarada fosse sentenciado, fosse chicoteado a 39 açoites, 39 chibatadas, fosse preso por esse ser. Não precisava, porque a lei já fazia isso. O que nós lemos aqui, Levítico 18, Deuteronômio 22, 27, a própria lei é que sentenciava, é quem acusava, é quem julgava. Então o Satanás eram esses, os opositores. Entrega ele a Satanás. E conforme a lei que esse povo tem, que esses líderes já têm, então ele vai responder conforme essas leis. Foi isso que aconteceu, meu amado irmão. Tira esse negócio, isso aqui não tem nada a ver desse Satanás, isso é um ser. Isso é um mito, é uma fábula judaica criada pela religião para colocar pânico, medo nos fiéis. Isso há quase 2000 anos. Volto a dizer, isso aqui, Satanás, diabo, era dialeto deles naqueles dias. E o tradutor aqui fez questão de deixar esses nomes para
amedrontar as pessoas, para continuar sendo iludidos, sendo conduzidos pelo misticismo, pelas fábulas daquele povo, pelos nomes, pelos deuses que eles acreditavam ter naqueles dias. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, e vamos em frente, lendo, buscando entendimento nas entrelinhas, e se ficou alguma dúvida, poste no comentário e a gente vai ver onde podemos achar resposta para a sua dúvida. Amém? Graça e paz. Tchau.